Jesus, convido a todos para ficar em pé, estaremos orando. Soberano Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por esta oportunidade santa na Tua casa, agradecida pelo dia que o Senhor nos concedeu, por tudo, Pai, somos gratos a Ti. Que o Senhor venha abençoar os teus servos que aqui têm chegado, aqueles que ainda podem chegar, os que não podem por motivo de enfermidade. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, continue cuidando de cada um. E nós que estamos aqui nesta noite, o Pai abençoe este trabalho de uma forma maravilhosa e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E amém. Pode ser. Hinos sugeridos na lição de hoje, o primeiro é o 65, segundo 224 e o terceiro 305. Como não conheço o 65, vamos louvar o 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Aleluia! Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória,
onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se realidade, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. O segundo hino sugerido é 224. Como eu não conheço, a gente substitui ele pelo 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Não deixes tua cruz, ser valente. Aleluia! Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutar sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altíssimo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando
no amor, convidou-me do valor, cheio do Consolador, ser valente. O 305 é o terceiro hino sugerido. Aleluia, Jesus. 305. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus me deu. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao rei o galardão. Leva o escudo sim na fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão.
louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Aleluia! Pois nessa noite nós já temos louvado o Senhor Jesus com 3 hinos, 2 hinos, substituído e um sugerido, e temos louvado ao Senhor, né? E nesta noite, irmãos, nós estamos diante da lição de número 2, do dia 12 de julho de 2026, que será amanhã, que tem por título, irmãos, é o título da lição nesta noite, né? Glória a Deus. O textuário nos diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, que te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos, capítulo 13, versículo 47. E a verdade prática nos diz: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, levando seu eterno desejo de salvar a todos. Amém? Então, convido a igreja nesta noite para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Todos têm a revista, vamos ler em nome do Senhor Jesus. Juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era lícito que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitastes e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor foi divulgada por toda aquela província. Mas os judeus incentivaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles, partindo para toda a igreja. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Continuando com essa oração nesta noite. Oremos, soberano Deus e grandioso Pai, mais uma vez, gratos a Ti, meu Deus, por estarmos aqui. Aleluia. Também por estar diante desta lição maravilhosa, meu Deus. Que nesta noite o Senhor possa abençoar os Teus servos que aqui estão, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão falar dentro desta lição, sempre dirigidos, ó Deus Pai, pelo Teu Santo Espírito Santo. E por tudo, ó Pai, desde já nós te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós estamos diante desta lição nesta noite aqui. Uma lição maravilhosa, né? Que tem por título A Porta da Fé se abre entre os gentios, né?
É o título da lição nesta noite, como já foi falado, uma lição que também nesta noite ela tem 3 pontos. Louvado seja Jesus. Dentro do primeiro ponto desta lição, nos vai falar sobre a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. É o primeiro ponto da lição. No segundo ponto da lição, a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. É o título, como se diz, o nosso segundo ponto da nossa lição nesta noite. E o terceiro ponto da lição nesta noite é a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera, né? A fé que persevera. E toda a palavra-chave nesta noite é missão. Amém? Que Deus possa abençoar cada um que aqui está nesta noite, para que Deus possa falar a cada coração através da lição. Dentro da introdução desta lição nesta noite, nos diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos, capítulo 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, em Atos 13, versículos de 2 a 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, inclinaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João, Marcos, partiram de Antioquia da Síria e seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sobre a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Amém? Então, nós vimos aqui, irmãos, como lição, a missão de Paulo e Silas, 2 homens que nós estudamos na lição passada, na primeira lição, 2 homens que foram separados pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus aos gentios, irmãos? Então, é uma lição maravilhosa e que Deus possa nos abençoar, que nós possamos caminhar olhando para Jesus e sabendo que é preciso levar a palavra de Deus, é preciso anunciar Jesus como Salvador, como assim Deus separou aqueles 2 homens, para levar a palavra, para proclamar a palavra de Deus aos gentios, Então, este é o plano de Deus. É por isso que Jesus veio a este mundo, e Deus deixou todos os seus seguidores, aqueles que são capacitados, separados para a obra de Deus, para proclamar o amor de Jesus a toda a criatura, irmãos? Então, que Deus possa abençoar nesta noite a cada um que aqui está, e vamos olhando para Jesus. Irmão Alex está com a oportunidade do primeiro ponto da lição esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Permissão aos irmãos com Santa Gloriosa Paz. O Senhor Jesus nesta noite foi o nosso dirigente no Gilberto da Escola Bíblica. Nós iremos falar no primeiro ponto desta lição nesta noite. Eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós através da palavra, através do seu Evangelho. Amém? Deus é bom o tempo todo. Estamos diante de uma missão maravilhosa nesta noite. Creio que Deus falará ao nosso coração. E nós vemos como é marcante, né? A porta da fé se abre entre os gentios. É Deus falando através da sua palavra, através do Evangelho. Nós veremos nesta noite. Nós podemos acompanhar algo marcante ali, louvado seja Deus, da história da igreja, quando Deus abre de forma clara e soberana a porta da fé aos gentios. E Deus nos dá ali dois homens, a Paulo e a Barnabé, a seguir essa caminhada, a conduzir, a compreender o chamado de Cristo, a ter a fidelidade ao chamado que Deus deu a Paulo e a Barnabé. E foi uma porta que o Senhor abriu ali, aleluia, aos gentios. É o poder de Deus, é o poder do Evangelho, é o poder que nos dá algo especial de vencermos, de ir além, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos algo especial da palavra, algo especial do Evangelho, que Deus nos mostra uma lição maravilhosa, que Paulo e Barnabé, eles começam ali a encher como a primeira porta aberta, os gentios avançando para o Evangelho, Pisidia, entre outros, iluminando corações, falando da palavra, falando algo especial e perseverando na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando essa oportunidade de estar no chamado de Deus, de levar a palavra, mesmo que no meio do caminho nós vamos observar que não é fácil, tem sempre alguém tentando tirar a paz, tem sempre alguém tentando tirar o homem da obediência da palavra do Senhor. Mas Paulo, um cheio do Espírito Santo, um que observava atentamente o chamado de Deus e seguia o seu estatuto, estava sempre a anunciar o Evangelho, e Deus o encorajava cada vez mais a ele confiar no Deus que abriu essa porta de seguir o caminho do Evangelho. Então, nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que é algo especial. E aqui nós vemos que a porta da fé se abre entre os gentios. Também salve também os internautas que nos assistem nesta noite. Também está conosco nosso presbítero, irmão Daniel, sua esposa, irmão Rivaldo. Deus abençoe poderosamente nesta noite e todos nós que estamos aqui. O primeiro ponto vai falar a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Primeiro subtópico, o envio missionário e o avanço da palavra. Envio missionário e o avanço da palavra. Então Deus enviou missionário para que tenha avanço através da palavra. Então, quando Deus levanta a Paulo e a Barnabé, ele levanta um homem cheio do poder de Deus, cheio do poder da graça, cheio do poder, aleluia, de Deus, poder espiritual, poder esse que deu
a Paulo a autoridade, o poder de ir lá expulsar demônios, porque estava cheio do poder de Deus. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e a Barnabé partiram de Antioquia e desceram a Selência e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé. Aí quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando o leitor nos diz terra natal de Barnabé, eu creio que quando Deus chamou, aleluia, Deus se responsabilizou. Que Deus ele não escolhe qualquer um, ele o capacita e torna aquela cidade, né? Ou então aquele povoado, aquela ilha ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, retornando, aleluia, louvado seja Deus. Então, quando você retorna, aí é que é melhor, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, conduzido pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia e desceram a Selência e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terra já evangelizada. Mas o evangelho não para, porque a semente, cada vez que a semente é pregada, cada vez que você prega, aleluia, a semente do evangelho, novas pessoas podem se converter a Jesus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Anunciar o evangelho é uma oportunidade que Deus deu a ele retornar e anunciar, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Portanto, em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprindo, aleluia, o que foi dito por Paulo, né? Portanto, em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro dos judeus e também do grego, acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pelas ilhas até Pafos. Aleluia, louvado seja Deus. É uma expansão do evangelho. Você veja que há cooperadores. Aleluia, você veja que, aleluia, não vai só. Deus sempre lhe manda cooperadores para anunciar o evangelho, para anunciar as suas novas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é uma das missões, aleluia, do evangelho, pregar a palavra. Com certeza, aleluia, muitas pessoas precisariam ouvir, aleluia, a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que restaura o homem de todo pecado, que nos leva para o céu. Então, é restauração de Deus, é poder de Deus, é manifestação do Espírito, aleluia, através de um homem chamado Paulo, ao qual, aleluia, escolhido por Deus, aleluia, para levar a palavra aos gentios. E assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exigia o que? Fidelidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exigia fidelidade, exigia compromisso, exigia dedicação, aleluia, ao que estava fazendo, aleluia, não fazer aleatório um chamado que Deus, aleluia, tinha colocado em suas mãos. Aleluia, Deus, aleluia, louvado seja Deus, levantou, aleluia, para que eles anunciassem, aleluia, a palavra de Deus, e sem falar na reverência, sem falar na obediência sensível e a direção tomada do Espírito Santo de Deus. Vamos para o segundo ponto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na caminhada, o que acontece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que tem sempre alguém tentando tirar a nossa paz, tem sempre alguém tentando tirar o homem da presença de Deus, até mesmo na caminhada. E aqui vai falar no segundo tópico, confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Pode haver confronto? Pode, porque quando se sai,
aleluia, anunciar o Evangelho, a luta é travada, porque muitos não dão valor ao Evangelho e muitos são contra a palavra de Deus. Mas o homem encorajado, o homem fiel a Deus, o homem que tem, aleluia, louvado seja Deus, guardado, aleluia, experiência de vida e visto Deus fazer milagre em sua vida, ele não vai de qualquer jeito. Há um preparo espiritual, aleluia, com certeza ele se prepara, com certeza Paulo e Barnabé estavam preparados, homens cheios do poder de Deus ali a levar a palavra de Deus, e com certeza já saberiam que iriam enfrentar aí fora. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o que me alegra é que o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Veja, enfrentaram que também um mágico e um falso profeta, aquele que distorce, aquele que é contra a palavra, aquele que está ali resistindo à pregação, não deixando que o Espírito Santo entre e faça morada. Ele resiste e tenta, muitas das vezes, até prejudicar muitas pessoas na caminhada. Então, com certeza, eles enfrentaram na caminhada as perseguições que vêm adiante do povo de Deus que leva a palavra. Então, além de ser mágico, era um falso profeta, ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Então, veja, é aquele que trabalha para que a palavra não seja escutada, é aquele que vem só para atrapalhar muitas das vezes a reunião, muitas das vezes o culto, sem deixar que o Espírito Santo entre e faça morada em seu ser. E tem muitas na caminhada, muitas das vezes o inimigo usa pessoas para muitas das vezes tirar até a atenção do povo de Deus na igreja, até muitas das vezes até uma conversa, isso. Muitas das vezes o homem perde o foco de ouvir a palavra de Deus naquele momento, está direcionado ao que aqui a direção da palavra de Deus não seja ouvida aos membros locais e acaba atrapalhando. Então esse era um intuito aí de impedir que Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus, cheio do Espírito, que ouvisse a palavra de Deus. Aí eu parei aí, porque, aleluia, quando se evangeliza, quando se leva a palavra, tem sempre alguém cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito. E quem era? Paulo. A Bíblia diz que ele estava cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito, e estava sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a fazer o que? Aleluia, fazer, aleluia, o Evangelho prosseguir, a fazer o Evangelho caminhar, a fazer o Evangelho, aleluia, estar cada vez mais, aleluia, seguindo através da palavra, através do poder de Deus. Então eu creio, aleluia, através da palavra que Deus ele tem sempre o melhor, aleluia, para cada um de nós. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando um juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho. Levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece e as trevas recuam. A luz sempre prevalece nas trevas, a luz sempre, irá, penetrar em nossos corações de uma maneira especial. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele sempre fala abertamente através da sua palavra, através, do seu Evangelho, que nos dá cada vez mais poder, louvado seja Deus, a estar anunciando a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro ponto. Confiando no poder
transformador do Evangelho. E quando se fala em transformação, se fala em mudança de vida. Quando se fala em transformação, se fala, aleluia, que Deus ele pode transformar vidas. Aleluia, alguém pode ter um encontro verdadeiro com Deus e mudar a atitude. O homem ele pode ter um encontro com Deus e mudar os seus atos e, aleluia, caminhar, aleluia, olhando para o alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nos diz, o encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a convenção de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não só isso, aleluia, louvado seja Deus. A palavra ela tem um poder, aleluia, não só de transformar o homem, mas de levar o homem para o céu. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o Evangelho que mostra que a palavra do Senhor, quando penetra em nosso coração, ela transforma o homem de uma maneira especial. Porque a transformação tem que ser de dentro, aleluia, para fora, para que abrange, aleluia, a luz divina do Evangelho, a luz divina da palavra de Deus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é isso, aleluia, o Evangelho ele rompe fronteiras. Nessa noite, aleluia, o nosso Evangelho é direcionado para o mundo que escuta a palavra de Deus, aleluia. E Paulo, aleluia, nos mostra através da palavra que ele pode mudar a mente e também o coração e muito mais ainda a vida. Muitas das vezes o homem está todo torto, muitas das vezes o homem está andando em caminho errante ali, mas quando tem um encontro com a palavra, quando tem um encontro com Jesus, ele diz naquele dia: eu vou tomar uma atitude e vou voltar para Jesus. Ou muitas das vezes eu vou tomar uma atitude e a partir de hoje quem manda em mim é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve uma atitude, houve uma mudança de vida, porque quem vive, aleluia, através do Evangelho, vive feliz, vive, aleluia, seguindo o Evangelho de Cristo. O Evangelho ilumina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que ilumina? Porque a palavra do Senhor é luz para aquele que crê. Se nós cremos no Evangelho, se nós vivenciamos o Evangelho, nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, somos renovados espiritualmente, aleluia, vamos caminhando, porque a luz que brilha sobre cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. É a sua palavra, aleluia, que dá alento, é a sua palavra que nos dá vitória, é a sua palavra que nos impulsiona a estar firme. Então, aqueles homens, ao levar o Evangelho, eles mostravam que era uma porta aberta e era a maior oportunidade que eles tinham de servir a este Deus maravilhoso. Então, o Evangelho ilumina o entendimento e renova o interior. Aleluia, louvado seja Deus. Ele renova, ele mostra, aleluia, como é bom estar, aleluia, renovado pelo poder de Deus. Quantas vezes a gente vê em algum culto, aleluia, a palavra falar tão forte na igreja e crente ser renovado, crente ser batizado com o Espírito Santo, crente, aleluia, saber que tem um Deus que pode, aleluia, confiar e ele vai crescendo espiritualmente. Então, aleluia, a missão, aleluia, foi uma porta aberta, aleluia, para que a palavra do Senhor entrasse, aleluia, abrangisse ali, aleluia, fronteiras e desse a eles, aleluia, a oportunidade de servir ao Deus vivo. Então, o entendimento renova o interior, produz frutos visíveis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Produz frutos visíveis, produz frutos
que todos olham e vê, aleluia, Deus operando de uma maneira especial. Porque muitas das vezes olhamos e nós vemos, aleluia, que a luta é grande, mas quando olhamos para o que Deus faz, nós dizemos assim: porque a mão de Deus sobre cada um de nós que nos dá força, porque se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui nesta noite. Por mais que passemos por luta, por mais que passemos dificuldade, problemas, muitas das vezes espiritual, até no caso, aleluia, familiar, muitas das vezes o problema veio, mas a confiança depositada em Deus ela é a mesma, e nós confiamos de uma maneira tão grande que nós dizemos: Senhor, aleluia, está nas tuas mãos, que o Senhor produza frutos, que o fruto seja frutos de bens. Esse é, aleluia, o desejo que nós temos, aleluia, para cada familiar, que eles produzam bênção entre eles. Então, aleluia, nos dá entendimento, nos renova interiormente e produz frutos visíveis, que também, aleluia, louvado seja Deus, confiemos nesse poder. Aleluia, aí o leitor nos diz: orando por quem resiste. E tem muitos que resistem ao Evangelho, tem muitos que você prega, ele resiste, ele diz: eu não quero aceitar hoje não, eu quero aceitar, aleluia, quando eu estiver mais velho. Mas o tempo passa e muitas das vezes ele perde a oportunidade de aceitar Jesus. Então, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já finalizando nesse ponto, aleluia, que o irmão Gilberto passou para mim nesta noite. Eu quero dizer aos amados irmãos: quando Deus lhe abre uma porta, creia, aleluia, que Deus lhe se responsabiliza com quem ele se levanta para a obra. Aleluia, o Espírito abrange a primeira porta da missão gentil, e muito mais nós veremos ainda nesta lição desta noite, porque é uma lição muito maravilhosa e fala abertamente a cada coração, a cada vida, pelo poder da palavra. Sempre essa oportunidade com Jesus. Aleluia. Amém, amados irmãos. Vamos continuar nesta noite ouvindo dentro da lição, né? Quanto a lição é importante, né, para cada um de nós, né? Vamos continuar. Nosso presbítero Daniel está com oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Igreja, continue em espírito de oração para que Deus fale mais e mais aos nossos corações dentro desta lição desta noite. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que Deus concede a nós, né? Mais um sábado. Estamos na casa do Senhor para a gente aprender da sua palavra nessa escola bíblica, nesse novo tema, né? Que é a Igreja dos Gentios, né? Saudando também aos internautas que estão em casa através dos canais das redes sociais do nosso irmão Alex Serafim, né? No YouTube e às vezes também no Instagram, né? O tema dessa revista que trata sobre a Igreja dos Gentios, né? Nós estudamos a primeira lição bíblica sábado passado, né? Que foi sobre o chamado para os gentios. E vale frisar, irmãos, que o chamado de Deus é para todos. Mas quem poderá responder ao chamado de Deus, né? A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. Mas alguns ouvem e não respondem ao chamado e nem atendem ao chamado de Deus. Porque nós vamos aprender nesta lição de hoje que Jesus
Jesus veio para os judeus, primeiramente para os judeus. Está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim: e veio para o que era seu, os seus, mas os seus o rejeitaram. E através dessa porta que os judeus fecharam para Jesus e para o Evangelho, Paulo foi escolhido como o apóstolo dos gentios. Veja Aleluia. que havia 12 apóstolos que seguiam Cristo, que ficaram mais na região da Judéia e Jerusalém. 12, né? Judas morreu, foi substituído por José, chamado Matias, e Paulo foi escolhido depois da morte de Jesus, alguns anos depois da morte de Jesus, aproximadamente mais ou menos 10 anos depois da morte de Jesus. Jesus se revela para Paulo e escolhe ele para ser chamado de o apóstolo dos gentios. E missões, irmãos, é diferente. Missões do Novo Testamento é um pouco diferente do que acontecia no Velho. Nós sabemos que quando Deus queria falar com alguma nação, quando Deus queria falar com alguém, ele chamava o profeta, dava a mensagem pronta e dizia: vai lá e diga assim. Se Deus dissesse que 2 mais 2 era 4, o profeta tinha que responder. Repetir: 2 mais 2 é 4. Missões hoje, no Novo Testamento, para nós hoje, também um pouco ainda diferente do Novo Testamento. Vemos que a tecnologia é outra, as leis são outra, o povo é outro. E missões também para nós hoje é um pouco diferente do que quando começou a Assembleia de Deus. Quando chegou o Evangelho em 1910, que veio os missionários Daniel Berg e Gunavini para Belém do Pará, e depois posteriormente Samuel Nistro e Joel Carson, que veio para a região do Nordeste para implantar a Igreja Assembleia de Deus. Não se podia pregar livremente pelas ruas. Eu acredito que nosso pastor José Maria alcançou esse tempo. Eu também alcancei ainda, quando eu era muito pequeno, do tempo de meu pai, na década de 70, quando não se podia fazer culto ao ar livre no dia que você quisesse. Você não podia chegar em qualquer casa e dizer: vamos fazer um culto aqui. Não. Porque você era apedrejado, jogava, enchia os pinicos durante a noite e guardava para jogar nos crentes. Estava o culto lá, aí vinha um pinico cheio. E sim, apedrejava as casas em que era feito o culto, quebrava as telhas, chutava as portas, chamava de bode e ficava berrando. Era difícil. E isso no início, e quando começou a Igreja Assembleia de Deus. Mesmo no nosso tempo, agora mais para cá, vemos que antigamente não tinha carro para nós andar. Não tinha moto, olha, o cara nem bota em carro na porta. Ou era jumento, ou a pé. No tempo de Jesus era jumento, né? Jumento a cavalo ou carruagem. Mas no tempo que eu me criei, que eu era criança, que meu pai ia para os cultos, meu pai ia para a escola bíblica, era cavalo. Estavam os dois na frente, um na garupa, e os maiores iam andando, e nós íamos para a igreja a cavalo. Hoje não tem carro automático, tem até pastor por aí que tem avião, jatinho, parei para os cultos, helicóptero, pega nem trânsito. Então, a tecnologia hoje melhorou. Hoje você tem a energia. Quantos cultos eu não fui no claro da lamparina, no gasóleo, por assim dizer, que ficava tudo preto, fedor de gasóleo, de óleo diesel terrível. Hoje não, energia, lâmpada na LED, teto de PVC, né? Tem internet, tudo arrumadinho. Então hoje melhorou bastante. Mas, apesar de ter mudado,
os costumes, apesar de ter mudado algumas estratégias, o Jesus que morreu na cruz para salvar os crentes ainda é o mesmo. O Evangelho que salva, a palavra que salva, a palavra que liberta, o Evangelho que foi pregado por Jesus, o Evangelho que foi pregado por Pedro, o Evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, o Evangelho que nós pregamos aqui nesta congregação ainda é o mesmo. O Evangelho que tem poder, que tem autoridade, que opera milagre e tem poder para salvar o homem. Então esse evangelho que Paulo começou pregando na primeira viagem missionária, que o nosso irmão Alex falou no tópico primeiro, ele começou pregando na partida de Antioquia, de onde foram separados para a obra missionária, foram descer a Seleucia, foram para a ilha chamada Chipre, e chegando lá, é interessante que quando eles chegaram lá na ilha de Chipre, que era uma ilha, tipo um estado, e já tinha sido evangelizado. Olha, Paulo chegou numa ilha de Chipre, chegou lá, já tinha crente e já tinha sido evangelizado. Que coisa boa! Sabe quando foi evangelizada? Quando Saulo começou a perseguir os crentes começaram a fugir de Jerusalém, começaram a fugir da Judéia, pegaram um barco pelo mar e foram para Chipre. Se alocaram ali e evangelizaram Chipre. Quando Paulo chega lá, não Saulo mais, chega lá como Paulo, a ilha já estava evangelizada. Coisa boa, tá vendo? Tá vendo? Já estava evangelizada. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa região, não tinha igreja da Assembleia de Deus. Tinha em São José do Egito, aqui não tinha, como os irmãos já sabem da história, era uma casa, né? E poucos crentes, uns 4, 5, 10 crentes na cidade, não tinha nenhuma igreja evangélica. Pastor João Cirilo Fernandes, quem vinha fazer os cultos aqui na época, lá na esquina de Suzamarque, ali, perto de Zé Douro Branco, fazia os cultos ali, e às vezes eu vinha algumas vezes com ele. Era no Fusquinha da igreja. O Fusquinha bege que a igreja tinha. E aí, meus irmãos, depois, quando veio o pastor Manuel Bezerra, que trouxe o pastor João Cardoso para cá, na época dele, e depois que veio o obreiro para Itapetim, como veio o pastor José Maria para lá, mas antes era muito difícil mesmo. Na época do pastor Manuel Justino de São José do Egito, eu vi o pastor Manuel Justino contando. Não tinha transporte à igreja nessa época. Ele vinha de pés. Ia fazer culto em Itapetim. Não tinha igreja ainda, era algum convertido que tinha lá. E ele ia fazer culto em Itapetim de pés. De São José para Itapetim de pés. Ele saía assim de tarde, quando o sol esfriava, para chegar lá de noite. E uma vez ele saiu muito apressado, não se alimentou direito, disse que quando vieram perto de uma bola, bateu a fome. Se agora, Jesus me ajuda que eu preciso chegar em Itapetim e fazer o culto. De repente começou a cair Tanajura. E era Tanajura caindo e ele pegando, só tirando as asas e os pés, a cabeça e comendo Tanajura. Foi comendo Tanajura do Ambó até chegar em Itapetim. Chegou no Itapetim, não estava mais com fome. Fez o culto, voltou para casa e não deu fome mais. Está vendo como é difícil? E hoje nós moramos tudo pertinho da igreja. Que ninguém mora longe da igreja. Só não julgar que mora lá em cima. Mas mesmo assim tem uma moto para vir, viu? Ó, uma motinha lá boa, 94, 43. Ó, meus irmãos, veja. Então, era dificuldade. Paulo também viveu essa dificuldade. Mas aí, depois que Paulo saiu dali da região de Antioquia, ele foi andando para frente. O segundo tópico diz: a missão em Antioquia da Pisídia, onde diz que o evangelho que ilumina. O segundo tópico diz assim: a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Lá em capítulo de Atos, capítulo 13, o versículo 16 até o 43. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige aos judeus e gentios temente a Deus, e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes
e Saul. Apresenta Jesus como descendente de Davi. Afirma que João preparou o seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justificação pela fé, em Romanos capítulo 4, e a salvação quem crê, em João 3,16. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne ao sábado seguinte. E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Aleluia! Veja, irmão, o Evangelho que ilumina, o Evangelho que traz luz, coisa boa, né, irmão? Porque quando está faltando energia, esses dias faltou energia, e meu Pai do céu, além do escuro, a muriçoca atacando a gente, aí nem tem energia, nem tem ventilador, e o sufoco muito grande. Hoje faz tudo energia, o fogão elétrico, o milho vai esquentar comida no micro-ondas, faz tudo energia hoje, então você fica sem fazer nada. Mas quando a energia vem, quando a eletricidade volta, opa, aí liga o ventilador, aí liga as luzes, volta a claridade e a vida volta a ficar boa, o normal novamente. É verdade. Da mesma forma, é o crente, é o homem, é aquele que precisa de Jesus. Ele não pode ficar sem a luz do Evangelho. O Evangelho traz luz, o Evangelho traz esclarecimento, o Evangelho espanta as trevas e aponta o caminho. Amém. Você seguir um caminho pelo escuro é ruim. Seguir uma estrada, imagina você ir numa estrada, num carro ou numa moto sem farol. É ruim. Acaba pegar uma moto daqui pro sítio com o Gilberto e daqui pro sítio queimar o farol. Ih, meu Pai do céu. Agora não dá pra andar. Não dá não, vai dar não. Caminhar no escuro. Caminhar no caminho sem ver as pedras, sem ver os espinhos, sem ver os obstáculos. Mas quando tem luz, a gente sabe onde pisa, a gente sabe para onde vai. Assim é o Evangelho. O Evangelho ilumina a vida do homem. Ele sabe de onde veio, ele sabe onde ele está e ele sabe para onde vai. Foi isso que o apóstolo Paulo foi fazer ali na Antioquia da Pisídia. Levar o Evangelho que ilumina. E ele começou como? Ele começou, aqui diz a leitura, começou a percorrer pela história dos juízes, já que ele estava pregando primeiramente para os judeus. Vale frisar, conforme o nosso irmão Alex leu no primeiro tópico, que o Evangelho veio primeiro para os judeus. Então, onde os profetas chegavam, os apóstolos chegavam, ou aonde os crentes daquela época chegavam, procurava a comunidade judaica, procurava a sinagoga, chegava na sinagoga assim, ó, vamos fazer a reunião aqui para a gente pregar o Evangelho. Se tivesse alguém que aceitasse, conforme diz Jesus, se alguém for de paz, receberá a paz e ficará ali. E se vocês chegarem e vos rejeitarem, vão embora, sacuda aí um pó da sandália de vocês aí, um testemunho contra eles, e vão para outro canto. E assim eles faziam, chegavam na sinagoga. Mas quando eles eram rejeitados na sinagoga, qualquer um que aceitasse, qualquer um que quisesse ouvir, fosse gentil, fosse grego, fosse qualquer nacionalidade, eles estavam dispostos a pregar o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo começou apresentando Jesus a partir dos juízes, de Saul, depois foi para Davi, depois foi para os profetas, depois chegou em Jesus, e aí chegou naquela parte em que de João Batista, que João preparou o caminho de Jesus e que a cruz cumpriu as profecias, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 53 e o Salmo 22. Porque os judeus, irmão, olha, os judeus até
os judeus até hoje esperam Jesus, o Messias. Até hoje eu vi, olha, ninguém aqui se engana, que se algum de nós for pregar lá em Jerusalém, Jesus, a gente é apedrejado. A gente pode até ser preso, porque lá tem os cristãos em Jerusalém, tem os judeus e tem os muçulmanos. São 3 religiões lá e os 3 mandam na cidade. Uma parte é os cristãos que mandam, outra parte é os judeus, outra parte é os muçulmanos. E se você chegar no meio da rua, eu vi um pastor daqui do Brasil, foi pregar lá na Judéia sobre Jesus, hoje não tem para correr. Porque para os judeus, os judeus não creem. Tem judeu crente, viu? Tem judeu evangélico lá. Tem igreja evangélica na Judéia. Mas para o judeu, a nação, o judeu da nação, Jesus é um falso profeta. Porque veio dizendo que era filho de Jeová, veio dizendo que era Deus em forma de homem, sendo que Deus estava no céu. Então os judeus não aceitaram. Não aceitaram. Mas aí, apóstolo Paulo começou falando para os judeus das profecias, dos profetas, e dizendo que na cruz cumpriu as profecias, e que a ressurreição foi confirmada por testemunha e pelas Escrituras. Meus irmãos, vamos pensar. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus foi visto pelas Marias, depois foi visto pelos discípulos lá no caminho de Emaús, foi visto pelos 11 apóstolos, 11, né? Que Judas tinha visto. Foi visto pelos 11 apóstolos, foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto pelos soldados, que estavam no túmulo quando ele ressuscitou, viram aquelas formas de anjo e correram assustados. Jesus apareceu para muitas pessoas. E de lá para cá, o evangelho pregado no nome de Jesus confirma os milagres, e o que acontece através do evangelho mostra que não é o evangelho de um homem morto. Se nós pegar aqui um livro de filosofia desses grandes filósofos que existiam, Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros aí, você vai ler a história sobre ele, aquela coisa fria, aquela coisa que não traz alegria, aquela coisa que, se trouxer, é conhecimento. Mas quando o crente fala de Jesus, a coisa é diferente. Aleluia! Quando o crente fala de Jesus, o clima é diferente, a espiritualidade é diferente, a transformação é real, a presença de Deus é confirmada quando o crente fala de Jesus. Jesus ressuscita e ia para 2 discípulos de Jesus, saíram de Jerusalém e iam para o caminho de Emaús. Não conhece minha história. E eles iam caminhando pelo caminho, se lamentando. Mas Cleopas, e mataram Jesus, crucificaram ele, enterraram ele. Eles estavam tristes e um pouco desenganados, não ficaram nem esperaram, nem esperaram pelas demais notícias. Esperaram até na manhã do domingo. Jesus não apareceu para eles e eles foram embora. Mas, como eles esperaram pelo menos até amanhã do domingo, a Bíblia diz que quando eles iam conversando entre si, falando da história de Jesus, a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproxima deles e vai caminhando com eles. E aí pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles perguntam assim: você é um peregrino em Jerusalém? Você é um visitante? Você não conheceu a história não? De Jesus de Nazaré, homem poderoso em palavras, e que era profeta, e que foi rejeitado, foi morto, crucificado, e já é hoje o 3º dia, e nós achávamos que era ele, que seria que vinha remir o povo de Israel.
Aí Jesus chegou assim: nécios, tardios de compreendimento, não convém compreender. E começou a falar para eles, a começar pelos profetas, até os dias atuais que Jesus estava. E aí a Bíblia diz, para encerrar essa parte, que chegaram na cidade que ele ia, para Emaús, e Jesus se fez que ia passar direto. Quando Jesus ia passando, ele disse: não vá não, está tarde, fique com a gente, fica aqui, pousa aqui em Emaús, e amanhã o Senhor segue seu caminho. Aí Jesus ficou. Continuaram conversando, continuaram palestrando. Quando chegou na hora de cear, de comer o pão, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão para dar a graça. Quando começou a orar, os olhos dele se abriram e Jesus desapareceu. Aí olharam para o outro e disseram assim: por isso que o nosso coração estava ardendo quando ele falava pelo caminho. Sabe por quê, irmão? Porque quando fala de Jesus, do Evangelho verdadeiro, o coração arde. A presença de Deus é real quando o Evangelho é pregado. Aleluia! Então veja, o Evangelho ilumina. O Evangelho que Paulo pregou em Antioquia da Pisídia trouxe iluminação, trouxe revelação. E aí, como diz aqui o finalzinho do tópico do 1 do 2, assim: revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Ali a porta se abriu. A porta se abriu. E aí o apóstolo Paulo e Barnabé começaram a ganhar muitas almas ali em Antioquia da Pisídia. O subtópico do 2 é assim: o 2 do 2. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Lê comigo. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, Paulo inicia sua pregação na sinagoga. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revela a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o Evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 46. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o Evangelho alcança as nações. Amém. Veja, quando Deus começou a operar, porque tenha certeza de uma coisa, irmão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos do coração. Então veja, onde a palavra de Deus ela é pregada com sinceridade, coração puro e transparência, ela vai operar. É a semente poderosa que é a palavra de Deus. Aquela semente que Jesus disse que a semente é boa, a terra, quem presta às vezes é a terra. Já prestou atenção na parábola do semeador? Diz assim: e o semeador saiu a semear. Jesus fala do semeador e fala da semente. Não disse que o defeito estava no semeador. Jesus também não disse que o defeito estava na semente. O defeito estava na terra, onde ela caiu. Porque diz: a semente caiu entre pedregais, a outra caiu na terra dura, a outra caiu entre espinho e a outra caiu em boa terra. Veja que a diferença estava na terra, não era no semeador nem na semente. A semente é boa, a semente é poderosa porque ela é a palavra de Deus. Como o próprio Deus disse assim: a palavra que sair da minha boca, lá em Isaías 66, né? Eu esqueci agora, fugiu da minha memória. A palavra que sair da minha boca não
voltará vazia, mas prosperará naquilo para que eu a enviei. O Evangelho foi enviado para trazer salvação. O Evangelho foi enviado para trazer transformação. O Evangelho foi enviado para operar nas vidas. Mas às vezes encontra corações fechados, encontra corações endurecidos, encontra corações, irmãos, que procuram tirar vantagem até de Deus. Quantas pessoas dizem assim: eu vou para a igreja para ver se eu fico curado, e vem. Eu vou para a igreja ver se eu arrumo um casamento, e vem. Eu vou para a igreja ver se Deus me abençoa, aí vem. Aí quando chega na igreja é abençoado, quando chega na igreja às vezes é curado, quando às vezes vem na igreja é abençoado, aí quando está tudo bem, ele só queria a cura, a vida boa e a bênção. Mas eu já fui curado, eu já estou bem, eu já estou melhor, aí vai para o mundo de novo. Porque o objetivo dele não era servir a Deus, era ser abençoado, era ser curado, era ter uma vida boa. Olha, quando o Evangelho é pregado no coração dessas pessoas, essas pessoas têm esse tipo de coração, elas não produzem fruto, porque é terra dura, é terra pisada, é terra de espinho, é terra que tem pedra. Mas quando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é pregado num coração bom, bom que eu digo transformado, porque ninguém é bom diante de Deus, mas na terra boa, quem tem a terra boa, o que é a terra boa? A terra que a semente vem, é plantada, nasce, depois que nasce, cresce, depois que cresce, produz fruto. São pessoas que aceitaram Jesus de coração. São pessoas que aceitaram Jesus não para serem abençoados, mas para serem abençoadores, para ajudar os outros, para ajudar a levar a mensagem, para ajudar a espalhar o amor de Deus. São pessoas que aceitaram Jesus não para serem servidos, mas para serem servos, servir a Deus. Aquelas pessoas que quando vem a luta, elas não desistem. Aquelas pessoas que quando vem a prova, elas não recuam. Aquelas pessoas que quando vem a adversidade, elas não desistem, não ficam em casa, não se acovardam, continuam andando, continuam batalhando, continuam indo para frente, porque o Evangelho fez a obra na vida dele e no coração. Aleluia! Então veja, o apóstolo Paulo encontrou muita resistência. Eu sei que os irmãos também já encontraram algum tipo de resistência na vida em pregar o Evangelho. Quantas pessoas, irmãos, na época que eu evangelizava mais, quantas portas não bateram na nossa cara? Quantas vezes, quantos panfletos, até mesmo esse dia, o ano passado, quando a gente evangelizava aqui, a gente saia evangelizando, quando voltava pela mesma rua, aí os panfletinhos aqui e lá jogados no chão. E nós voltava apanhando, né, irmão? Para aproveitar, para passar para outra. Desamassava. Porque ajeitava. Agora, se fosse um cigarro, se fosse uma bicada, ou dinheiro, jogava fora. Mas, veja, o apóstolo Paulo encontrou. O apóstolo Paulo, nós vamos estudar lá para frente, vou só ventilar que lá na frente a gente vai estudar mais sobre isso. O apóstolo Paulo foi expulso, foi apedrejado, foi açoitado com vara, foi açoitado com chicote, amarraram ele não teve nada, naufrágio. O apóstolo Paulo foi um dos missionários que mais sofreu da vida, porque ele encontrava resistência. Agora veja, irmão, deixa eu dizer para vocês, quando o Evangelho é rejeitado, quando o Evangelho é resistido, e a igreja não desiste, e o crente não desiste, é onde mais Deus opera. O presbítero João, quinta-feira aqui, dando a doutrina, ele falando, ele
citou aquele versículo de Hebreus 12, 14, assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu me ativo naquela primeira página assim: seguir a paz com todos. Às vezes a gente até tenta seguir a paz com todos, mas a gente não consegue não, porque é diferente. Viver o Evangelho, seguir a palavra de Deus e viver a vida de santificação é diferente lá do mundo. Não é, você não senta em toda mesa, você não entra em todo ambiente, você não conversa todo tipo de conversa, você não compartilha de todo assunto, você não pratica todo tipo de acordo. Então, às vezes é difícil ter paz, às vezes encontra resistência. Olha, deixa eu dizer para você, quando o crente disser assim: eu sou amigo de todo mundo e todo mundo é meu amigo, opa, está encontrando resistência não. Eu falo com todo mundo gosta de mim, olha, todo mundo gosta de mim, opa, está encontrando resistência não. Porque se a gente for falar de Jesus como a Bíblia manda, vai ter aquele que vai gostar da gente, vai ter aqueles que não querem ser o nosso amigo, porque quando ele estiver errado, a gente vai dizer: ô fulano, isso aí dá certo. Ô fulano, toma isso aqui não, isso aqui não é para mim não, muito obrigado, mas isso aqui não é comigo não. Porque há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença entre luz e trevas. Há uma diferença entre Cristo e Belial. Pode ser mais simples. Vai ter logo agora, né? Pronto. Então vamos lá, o terceiro tópico: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. E é de Atos 13, do versículo 46 ao 49. Lê comigo. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Lá em Isaías 49, que diz assim: Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. De Lucas 2:32, na nova versão atualizada, Almeida atualizada. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia, de estudo pentecostal é: todos que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, conforme lá em 1 Timóteo 2:4, Tito 2:11, 2 Pedro 3:9. Mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e se tornaram testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Depois eu li essa outra partezinha para ficar muito distante. Veja só, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o fatalismo, ou com a tal da predestinação. A predestinação diz que os que tiverem de se salvar se salvarão, e os que tiverem de ser condenados serão condenados. Que Deus já sabe quem é que vai para o céu e Deus já sabe quem é que vai para o inferno. Nessa parte aí eu concordo, Deus sabe. Mas Deus não determina, nem obriga ninguém para o céu, nem obriga ninguém para o inferno. Eu já vi crente em Jesus dizer assim: poxa, se tiver de se salvar, se salva. O homem pode estar lá no mundo, lá no pecado, pode estar na idolatria, pode estar no vício, pode estar na bandidagem. Se ele tiver de ser crente, ele será. Isso aí é predestinação. Isso aí é fatalismo. Não, o homem tem que querer. Jesus disse: se alguém quiser, venha. Se alguém quiser, bota a cruz nas costas e venha. Veja, o homem tem que tomar atitude, o homem tem que querer. A porta da graça ou a porta da fé está aberta.
mas é o homem que tem que entrar por ela. A porta está aberta, mas o homem tem que entrar por ela. Veja que quando o apóstolo Paulo e Barnabé encontrou resistência dos judeus, eles disseram assim: agora nós vamos para os gentios. Aí aqui o apóstolo Paulo dizendo, ele cita que alguns judeus se tornaram indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, quer dizer, não foi Deus que decretou, não foi Deus que disse que os judeus não entrariam, mas por uma resistência voluntária ao Evangelho. Olha, irmão, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos e dizemos, mas tem pessoas que acham que por serem bonzinhos, por ter uma religião, por fazerem caridade, irão se salvar. Às vezes quando nós temos um parente, pastor, irmão Joel, quando a gente tem um parente da gente que é muito bom, que era muito caridoso, que era muito amável, que ajudava muita gente, aí a gente assim, Deus lhe deu o céu por recompensa. É bonito isso aí. Deus bote ele num bom lugar. É bonito e faz parte do sentimento do ser humano. Mas não é assim que é a realidade. O homem tem que querer ir para um bom lugar. O homem tem que trilhar o caminho. Deus disse assim, esse é o caminho, andai por ele. Olha, aponta o caminho, mas diz, ande por ele. E diz mais, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você pergunta, nós crentes, nós somos da direita ou somos da esquerda? Somos do centro. Não é para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então nós estamos no centro da palavra de Deus. A gente não se dirige por direita nem por esquerda. A gente se dirige pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Então veja, quando ele diz assim, a luz para a revelação dos gentios, todos os que estavam destinados ou ordenados para a vida eterna. Aí aqui a tradução pentecostal diz assim, todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Quer dizer, todos que se dispuseram, todos que tiveram coragem, todos que tiveram a coragem de renunciar e seguir a Cristo e aceitar a sua palavra. Ainda hoje, vou ler o restinho. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou um lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh Deus amado, obrigado, meu Deus. Amém, amada igreja? Nesse momento vamos orar pelas contribuições. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, que nesta noite o Senhor possa abençoar os teus servos que estão aqui nesta noite, que podem contribuir na tua obra, Senhor. Também aos que não podem, que o Senhor abençoe o teu servo, neste maravilhoso santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa. Em nome do Senhor Jesus e amém. Vamos louvar Jesus com 394.
394. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus idares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Louvado seja o nome do nosso Jesus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, somente lá no céu, né? Depois da jornada, da batalha cristã, que vai encontrar mais perfeita paz na presença de Jesus de Nazaré. Então, louvado seja o nosso Senhor por isso e agradecido a Ele por nós estarmos aqui nesta noite, né, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E antes de tudo, nesta noite, que coisa maravilhosa, né? Os irmãos já têm se expressado, têm ensinado dentro da palavra de Deus. É uma lição para cada um de nós, olhar para frente, né, e seguir o alvo aonde está Jesus de Nazaré, né? Glória seja ao Senhor. Dentro do terceiro ponto desta lição aqui, a missão em Icônio, né? Lisa e Derbe, a fé que persevera, né? Então nós vimos aqui dentro do primeiro ponto, vamos ler, os irmãos aí, qualquer coisa pode se expressar, também pode, nós estamos numa escola, né, irmãos? Então, Icônio, o testemunho usado que enfrenta ousadia, está lá em Atos 14, de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé enfrentaram, né, na sinagoga e anunciaram o Evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram, né? O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Versículo 3, dando testemunho
da graça que operava por meio deles, enfrentando, né, a cidade, né, dividiu-se em uma conspiração, fugiu para apedrejá-los, né, obedientes à direção do Espírito Santo. Os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, né? Perseverando-se para continuar a missão. Está lá em Mateus, nessa referência 10, 23. Então, onde a palavra é frutífera, a ousadia também é levantar, mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Nós vemos aqui os dois homens de Deus que foram escolhidos, né, para levar a palavra, né, Paulo e Barnabé. Eles, como foram, né, como já foi lido, como já foi ensinado, por onde esses homens passavam, né, a palavra de Deus era confirmada e os sinais e prodígios aconteciam, né? Quando Deus ali, quando o Espírito Santo, na verdade, separou Paulo e Silas para esta obra missionária, nós vimos aqui que por onde eles passavam, louvado seja Deus, através da sua convicção, né, por onde eles passavam pregando ali para muitos judeus e pregando, né, eles creram e o Senhor confirmava a palavra com sinais e com os prodígios, né? Que coisa maravilhosa, né? Quando o homem de Deus, ele trabalha em direção do Espírito Santo, quando eles estão nos planos de Deus, com convicção, Deus vai confirmando, né? Onde eles levam a palavra, ele vai sendo confirmado pela palavra de Deus, e os sinais e os prodígios, né, vão acontecendo. E assim, irmãos, é a palavra de Deus para todos aqueles que, né, estão diante desta missão. Quando é separado para a obra, Deus se responsabiliza, né? Deus se responsabiliza e, né, nós vemos aqui que diante de tudo isso, glória seja dada ao nome do Senhor, eles enfrentaram também desafios, enfrentaram, né, pessoas que haviam até apedrejado eles, mas eles, por obediência, né, e pela direção do Espírito Santo, a obra que eles estavam fazendo, a missão deles, eles ali se retiraram-se para Listra, como diz a palavra de Deus, e não por medo, mas foi por prudência, né? Então nós vimos aqui que eles continuaram a sua missão, onde, né, a palavra frutífera, a ousadia também se levantam e avançam do Evangelho, não pode ser debatido. Então nós vimos aqui o quanto é importante avançar. É igual como diz lá, como Deus falou através de Moisés: diga para o povo que marche, né? Diga para o povo, não pode recuar. Quando é separado, que nem eles dois aqui foram separados, né, pelo Espírito Santo, né? Então, Deus aqui, por onde eles passavam, levando a palavra, né, levando o Evangelho, né, fazendo maravilhas, sinais e prodígios. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus era confirmada, né? Que coisa maravilhosa, não? Que Deus possa abençoar, né, irmãos? Então nós precisamos a cada dia mais, né, pedir a Deus que nos ajude, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vimos que nem o presbítero Daniel falou nesta noite aqui, que é um desafio. A palavra de Deus, ela tem que ir, mas o desafio vai ser encontrado, né? Porque alguém não vai ficar satisfeito em ouvir a palavra de Deus. Que nem ele mesmo falou. Agora abra uma sofana no meio dessa rua aí, né? Cante música que não agrade a Deus, né? Use coisas que não agradam a Deus, que no instantezinho
e enche de gente. Agora, que nem nós, pega a caixa de som, sai proclamando o evangelho aí, muitos não querem saber, muitos se retiram, né? Como já foi dito nesta noite, né? Pega o panfleto, né? Para não desfazer, pega, mas depois solta, não quer saber, né? O evangelho é isso. Eles enfrentaram situações, né? Não é diferente de nós sair aqui, evangelizando essa cidade, que com certeza o desafio vai encontrar, mas tem que avançar, mas tem que falar de Jesus. Aleluia. O evangelho não pode deixar de ser falado, né? Eu sei que nós, cada um como crente, nós temos que falar de Jesus, nós temos que levar a palavra de Deus, né? Porque foi para isso que Deus nos chamou, né? Eu sei que Deus tem pessoas capacitadas, tem pessoas separadas, né? Como Paulo e Silas foram, mas todo crente que aceitou o Evangelho, aonde ele estiver, alguma brecha vai abrir para ele falar de Jesus. Em alguma ocasião, onde nós estiver, vai ser uma oportunidade para nós apontar Jesus, não é verdade? Verdade. Em algum lugar, porque isso acontece, né? E nós não podemos ser covardes. Nós não podemos recuar, nós temos que falar de Jesus, né? Alguém chegar e dizer, você é evangélico, glória a Deus, sou pela graça de Deus, né? E comece a falar de Jesus, comece a falar do amor de Jesus, mas não pode se covardar, porque sempre tem a oportunidade para nós falar, em algum lugar, glória seja dada ao Senhor, né? Então, foi para isso que Deus chamou o povo chamado, né, crente, o povo que tem um compromisso com Jesus, é falar do amor de Jesus, é dizer que Jesus é a única saída do pecador, que Jesus é a única solução. Tem pessoas que, a gente vê pessoas que dizem, não tem jeito, pessoas que se encontram num estado assim, oprimido, que diz que não tem solução, mas a gente como crente tem. Se você crê em Cristo Jesus, Ele pode fazer. Aleluia! Nós, como crentes, temos que dizer, apontar Jesus como a solução de todos os problemas, porque Jesus é aquele que aceita Jesus, e principalmente pela salvação da alma, que todos precisam de Jesus, aceitar Ele como único e suficiente Salvador para morar no céu, que se não aceitar Jesus como Salvador, não pode entrar no reino dele. Amém? E está cabível a todos que se chamam, que foram chamados por Jesus, para dizer que Ele é o único e suficiente Salvador, não é verdade? Então, irmãos, que Deus em Cristo assim o abençoe. Estou aqui dentro do primeiro ponto aqui, né, dentro do primeiro subponto, o terceiro ponto aqui, nós vimos aqui que por onde eles passavam, né, eles anunciavam o Evangelho com a sua convicção, né, pelo amor do Evangelho. Eles, né, irmãos, por onde eles falavam, a palavra era confirmada e os sinais e prodígios aconteciam. Que Deus em Cristo assim o abençoe e o trabalho permaneça com o nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É importante que a gente estarmos na casa de Deus. Não tem coisa melhor, não é? E nós vamos pedir a Deus, né, que Ele ajude-nos, que nós possamos enfrentarmos as dificuldades. Porque, irmãos, como já ouvimos nosso irmão Daniel falar, quem aceitou o Evangelho há uns 50 anos atrás, ele enfrentou as dificuldades. Hoje, como diz, hoje nós temos liberdade de falarmos do Evangelho onde a gente chega, né? Aí eu fiquei pensando, quando o irmão Daniel falava no passado, quantas vezes a gente ia para o culto e quando chegava, tinha sumido as galinhas, as ovelhas, e tudo que a gente tinha descarregado. Não chegava, não tinha nada no outro dia, e o pior, irmão, não era isso. E o pior que no outro dia eles ficavam criticando. Eu passei na casa do crente, ele carreguei a galinha para beber com cachaça, até mais dizia, meu irmão, né? E a gente fica pensando hoje, irmão, como é tão bom
porta aberta, provavelmente aqui a gente no Brasil, né? Apesar que já tem lugar aqui bem perto, que o negócio está meio feio para o Evangelho. Mas, se Deus manda, Ele se responsabiliza. Se nós recebemos a chamada de Deus e faremos a obra de Deus com amor, não é, irmão? Deus vai na frente, vai confirmando. O importante é isso, irmãos. É que Deus vai na frente, vai confirmando e vai abrindo as portas, como abriu a porta para o Evangelho ser pregado aos gentios. Chegou a nós, irmãos. E por que não despertarmos, né? Por que não fazemos alguma coisa para o Senhor? Meus queridos irmãos, está aqui o terceiro ponto, nos fala que o Evangelho, né? Que glória a Jesus. Terceiro ponto fala a missão em Antioquias. O terceiro fala a missão em Icônia, Listra e Bereia, até a fé que persevera. Então as coisas vêm, a gente descemos perseverando. Meu Deus, aleluia. Né? As coisas nos vêm ao nosso encontro, não devemos agir muitas vezes como muitas vezes o mundo age, mas nós devemos ser perseverantes naquilo que estamos fazendo. Não é? Fazemos com amor, com dedicação, e aqui vemos que os apóstolos enfrentaram dificuldades. Irmão, se você parar um pouquinho para examinar o passado, o que os homens de Deus enfrentaram para pregar o Evangelho. Eu senti isso ocorresse hoje no Daniel. Acho que ia ter poucos crentes na igreja. Porque hoje, se você der uma palavra dura na igreja, os crentes já ficam dizendo poucos cantos. A careta já fica feia. E se fosse agora perseguido? Como diz aqui, Paulo pregou o Evangelho, foi bufeteado, sofreu, quase morto. Então levantou-se, voltou e chegou e começou a falar do Evangelho. Meus amados irmãos, nós devemos pedir a Deus, aleluia, que Ele nos encoraje, que Ele nos dê prudência naquilo que nós podemos fazermos e continuarmos, aleluia, pregando o Evangelho, fazendo uma missão, fazendo o trabalho do Senhor. E diz aqui que o Senhor confirmava, ele sofria, ele padecia, aleluia, era rejeitado, mas Deus confirmava com sinais e prodígios. Aleluia! Então nós cremos nesse Deus. E se nós cremos nesse Deus, com certeza Ele nos ajudará. Amém? E Deus abençoe. Meu Deus. Então, amado, diante de tudo nesta noite, né? Esta lição maravilhosa. A conclusão da lição diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Atos capítulo 14, versículos 22 a 23. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira os gentios a porta da fé. Atos 14, 27. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parece impossível. Amém. Aleluia. Então, vamos às perguntas, né, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos em revista respondem em nome de Jesus. A primeira pergunta: por onde Paulo e Barnabé avançaram anunciando o Evangelho após partirem de Antioquia da Síria para Chipre? Avançaram pela Ásia Menor, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe.
Amém. A segunda pergunta. O que o encontro em Pafos revela? O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Amém. Terceira pergunta. O que Paulo e Barnabé declaram com a recusa dos judeus ao Evangelho? Era misto que nós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Amém. A quarta pergunta. Por que os judeus se tornaram idôneos da vida eterna e o que se seguiu, né? Quarta pergunta, quem responde? Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não com um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Amém. Aqui de última pergunta. O que aconteceu quando os judeus, vindo de Antioquia, incitaram, né, o povo contra Paulo e Barnabé? Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja para ficar de pé. E vamos ler o textuário em nome de Jesus. Né? Digam comigo o textuário. Textuário. Porque o Senhor assim nos mandou. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47. Atos capítulo 13, versículo 47. Amém. Oração final está com o nosso pastor. Amém. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Salvação, irmão, para o nosso pastor. Deus continuar abençoando. Oramos, eterno e maravilhoso Deus, a quem estamos gratos, nos ajuda, abençoa a igreja que está presente. Ó Deus, os que não puderam chegar, aqui estamos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força para caminharmos. Aleluia, tem dado coragem, abençoa a tua igreja, abençoa os que não puderam vir, tu sabes, Deus, que estão enfermos, e o assim abençoa, nos leva para o nosso lar, abençoa o nosso pastor. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.